Olá, está começando mais um Cenários. Eu sou a Kerlia Chaves e hoje eu vou trazer uma conversa aqui para vocês sobre como o Open Finance tem mudado a rotina financeira das pessoas com o Carlos Jorge, que é sócio fundador da Chicago Advisory Partners. Tudo bom, Carlos? Seja bem-vindo aqui aos Cenários. Tudo bom, Kerlia? Obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre esse tema, um tema extremamente relevante no mundo, no nosso país. Nosso país é protagonista mundial do que está acontecendo nessa mudança incrível que é o Open Finance, tá? Estou à disposição. Muito bem. Para começar, Carlos, a gente vai falar aqui da fundação, tá? Do Open Finance, né? Tá. Em fevereiro desse ano agora, né? 2024, o Open Finance completou 3 anos da sua implementação. Então, queria que você falasse para a gente como que o Open Finance tem impactado a rotina financeira das pessoas no Brasil desde o seu lançamento até agora. Kerlia, deixa eu começar lembrando aqui que o Open Finance, o que a gente faz aqui é criar o que a gente chama de uma infraestrutura tecnológica, tá? O Open Finance não é um produto final, né? A gente não faz um Open Finance que nem a gente faz um Pix, né? Que é um outro grande sucesso aqui do Banco Central, mas a gente cria essa infraestrutura, como você falou já há mais de 3 anos, que é nada mais, nada menos do que criar uma grande forma automatizada, segura, estruturada, com especificações padronizadas, de compartilhar informações, sejam informações das instituições financeiras, produtos e serviços, sejam instituições dos clientes, obviamente mediante o consentimento do cliente. E além de serviços como a iniciação de pagamentos, né? Então, aqui a gente está falando de uma infraestrutura, tá? Em cima dessa infraestrutura, aí as instituições financeiras e novas empresas, e aí vai ficar a cargo da criatividade humana, que sempre é grande, criar novos produtos, novas soluções, novas coisas que a gente nunca viu. Tá? Vou parafrasear aqui o pessoal do Banco Central, que sempre falavam que o Open Finance é como se fosse obviamente guardadas as devidas proporções, mas é como se fosse a internet aqui, né? Na verdade, você está criando uma infraestrutura que vai proporcionar que várias outras coisas aconteçam, o que é a cargo da criatividade humana. Tá? Mas, tendo dito isso, tá, já tem alguns impactos iniciais bem claros, tá, nesses 3 anos. Aí vou separar em 2 tipos aqui, tá, Kelly? Tem um impacto que a gente chama de fundacional, né? Eu estou criando algo aqui que me permite comparar, por exemplo, produtos e serviços das instituições financeiras. Então, eu já tenho APIs que me permitem fazer essa comparação. Eu estou levando também, tem vários objetivos do Open Finance, todos eles nobres, né? Aumentar a competição, aumentar inovação, competitividade, melhorar crédito, acesso ao crédito, aí isso pode levar a mais acesso, com mais competição, deveria levar a custos menores do crédito para a população no final, né? Mas a gente... então, tem vários objetivos iniciais que estão sendo cumpridos, e aí como é que isso impacta as pessoas lá no final da história? A gente já tem vários casos de sucesso aqui de utilização do Open Finance, tá? Vou lembrar de alguns aqui, tá? Alguns bem... Não vou falar aqui em ordem cronológica ao longo dos 3 anos, tá? Mas coisas que têm acontecido aí que destaque, saem valor econômico, saem outros veículos relevantes. Tá? Por exemplo, tem instituições, eu vou falar o nome de vários aqui, tá? De vários lados, seja incumbente, seja novo entrante. O Nubank fez uma coisa chamada alerta cheque especial, que quer dizer que através das APIs do Open Finance, e uma vez que o cliente permite o compartilhamento das informações, a instituição te avisa, olha, você tem conta no banco, na instituição X aqui, e ali você está entrando no vermelho, está entrando no cheque especial. E você tem saldo na outra instituição. Então, por que não fazer a transferência de um lado para o outro e evitar que você pague juros desnecessariamente? Tá? E segundo o Nubank, segundo a instituição, eles falam que já salvaram alguns milhões de reais em juros para os seus... evitando juros para os seus clientes e não entrar no cheque especial por causa disso. Tá? Vai ter uma funcionalidade em breve para iniciação de pagamento chamada
transferências inteligentes, que vai tornar isso ainda mais fácil. Mas já teve uma antecipação aqui de um dos players que já olhou as ferramentas que tinha hoje em dia e já criou em cima. Tá? O Banco do Brasil está usando as APIs, as informações que coleta, de novo, com o consentimento dos clientes, para fazer uma solução que facilita o processo de portabilidade de crédito. E eles falaram agora, semana passada, dia 29, dia bissexto, que já tem um impacto de R$ 1 bilhão com essa iniciativa. Tá? Tem melhoria nos modelos de crédito. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho a minha informação de crédito, a minha informação bancária com uma determinada instituição, mas eu movimento mais, eu tenho maior movimentação e faço mais, uso mais serviços de outra instituição. Aí nessa instituição original, ela olha para mim e com as informações que ela tem, ela pode me dar um crédito X. Se eu permito que ela veja minhas informações que estão em outras instituições através do Open Finance, ela pode enriquecer a sua informação e, com isso, ela pode me dar acesso a mais crédito e um crédito até de custo menor. E isso a gente já vê acontecendo muito. Tá? E só o último, assim, de cara que fica sempre na cabeça é que a gente fala muito de personalização e customização. Né? Uma vez que você tem informação específica de cada uma das pessoas, você poderia, isso automatizado, padronizado, seguro, você poderia personalizar e customizar isso cada vez mais. Tá? O Banco do Brasil também já tem um produto lá que usa Open Finance, usa inteligência artificial e com isso eles dizem que oferecem taxas de juros realmente personalizados para operações de crédito de pessoa jurídica, que nem é tanto a grande maioria da utilização do Open Finance ainda é em pessoa física, mas isso já está acontecendo. Tá? Então, no fundo, eu falei aqui de exemplos distintos, né? Assim, mais do dia a dia, de evitar o cheque especial, aumento de crédito, portabilidade, são coisas que já estão acontecendo na prática graças à infraestrutura que a gente está, né? A gente que é um ser amplo aqui, né? Tem mais de 900 pessoas trabalhando nisso, mas que a gente está ajudando a criar. E é só o início, tá? Estamos começando. Só isso? Só o início. Então, Carlos, quais mudanças significativas você observou da maneira como as pessoas lidam com suas finanças desde a implementação do Open Finance? Porque você estava falando sobre a questão do cheque especial, né, de como os bancos estão usando isso. Agora, como que as pessoas estão se comportando em relação ao Open Finance? Elas têm mudado essa mentalidade para realmente lidar com as finanças? Vamos lá, isso que eu estou te falando é baseado em pesquisas, se eu não me engano, eu não vou falar o nome da consultoria agora, porque eu realmente não lembro, tá? Mas a gente foi apresentado a isso bem no início lá do Open Finance, que o brasileiro ele tem uma maior disposição a dividir suas informações, inclusive informações bancárias, do que outros cidadãos em outros países do mundo. Tá? Então, isso é um fato aqui no Brasil que ajuda a gente. Né? Só para te dar uma noção assim numérica, né? O Open Finance, de 2022 para 2023, a gente praticamente dobrou, acho que, se não me engano, a gente dobrou o número de participantes, de pessoas que dividiram suas informações, que consentiram em dividir suas informações através do Open Finance. A gente tem hoje por volta de 28 milhões de pessoas físicas que compartilham suas informações. Então, acho que o número um aqui é ter o público, aos poucos, porque a gente está começando, está aderindo cada vez mais ao Open Finance. E aderir ao Open Finance quer dizer, eu permito que eu compartilhe minha informação de uma determinada instituição com outra. Tá? Então, estão acreditando cada vez mais. Tá? 2, eu acho que estão usando realmente mais as funcionalidades que a gente via antes, que não existiam antes. Então, se hoje em dia o Banco Central fala que a pessoa tem em média 5 contas em diferentes instituições aqui no Brasil, 5 contas diferentes no Brasil, né? Às vezes pode estar na mesma instituição. Mas você fazer a gestão de todas essas contas não é trivial, e o Open Finance te ajuda a fazer isso. Tá? A gente já tem várias instituições que oferecem soluções de agregação de todas as suas contas num só lugar. Tá? Então, acho que as pessoas estão prestando mais atenção na sua vida financeira como um todo, olhando todas as contas que elas têm de forma integrada. Tá? Então, isso está ajudando. E aqui a gente tem exemplos lá, conta das contas do PicPay, tem o Itaú que também faz algo similar, tem várias instituições que ajudam os clientes a fazerem isso e estão fazendo efetivamente. Tá? Tem a percepção de que eu quero crédito,
para eu conseguir um crédito ou para conseguir um crédito com a taxa melhor, eu tenho que compartilhar minhas informações. Então, acho que as pessoas também são mais sensíveis a compartilhamento, porque vem um benefício prático para elas, tá? Consigo crédito que talvez eu não conseguisse antes. E, sinceramente, num país onde a gente está trabalhando para ter mais crédito e crédito a custo mais baixo, eu acho isso fundamental, tá? A questão da portabilidade também é você conseguir fazer as coisas de forma mais ágil. Então, para você fazer portabilidade de crédito, tem uma série de burocracias. Você tem que fazer que o Banco do Brasil já foi lá e já descobriu um jeito de usar o Open Finance para tornar isso mais automatizado. Tem o básico, o basicão, né? Antigamente, para você abrir uma conta numa instituição, você tinha que mandar todas essas informações para ela, né? Hoje em dia você vai, olha, compartilha meu cadastro que está lá no Open Finance. Então, as coisas ficam mais fáceis. Então, as pessoas estão tendo, por um lado, uma maior facilidade em fazer alguns serviços, por outro, estão tendo mais acesso, questões como crédito mais barato também, tá? Mas Kelly, é importante falar aqui que o público está... Eu insisto nisso, tá? Que é bom, né? Apesar de a gente já ter 28 milhões de pessoas usando, né? O público está começando a usar, né? Então, isso aqui a gente está realmente iniciando. A gente não tem, assim, um Big Bang aqui que começou de uma hora para outra, né? A gente tem uma curva clássica de adoção de inovação aqui, porque a gente faz uma grande inovação. E a infraestrutura já está bastante pronta para fazer isso, né? Então, as coisas estão mudando. Que bom, né? E, Carlos, quais inovações tecnológicas têm surgido como resultado direto do Open Finance, né? E de que maneira essas inovações têm contribuído para a evolução do setor financeiro brasileiro? Deixa eu começar talvez de trás para frente. Tá? O sistema financeiro brasileiro sempre foi um dos mais modernos do mundo e mais com maior uso de tecnologia. Tá? A gente viveu, graças a Deus, isso passou e a gente luta todo ano para controlar, mas eu sou da época que a inflação era realmente um monstro. Eu ia no supermercado com a minha mãe corria e pedia para a gente chegar na frente, pegar o produto antes do cara da etiquetadora trocar o preço. Né? A gente passou dessa fase. E as instituições financeiras aprenderam com o tempo, né, para sobreviver, que elas tinham que ser bastante ágeis e usaram muita tecnologia sempre. Né? Então, o sistema financeiro nacional sempre foi muito de vanguarda nesse ponto. Tá? Esse é o primeiro ponto que eu queria fazer. O Open Finance, falando de inovação, que é a tua pergunta, né, o Open Finance em si já é uma grande inovação. Né? A gente está aqui compartilhando dados de forma padronizada, segura. Tá? A gente tem os mais modernos protocolos de segurança, a gente pode falar isso depois, que são usados aqui para garantir que a informação fique realmente entre destino e origem, não seja usado de forma errada. Tá? Todo o Open Finance existe com base em muita colaboração do sistema financeiro, então, graças à colaboração de participantes, instituições que ajudam a desenvolver as normas, então, a gente constrói base tecnológica, uma infraestrutura para novas inovações. Tá? Que a gente já tem de inovação que surgiu disso? Tá? Tem os agregadores de contas, tá? Que é o nome bonito, gringo, o PFM, né? o Personal Finance Management, já tem aí acontecendo, já tem ferramentas de orçamentação, já tem inteligência expandida de crédito, então você tem informação de crédito aqui, mas você enriquece seus motores de crédito com informações de outras, desde que dado o consentimento, com informações que seu cliente te permite buscar de outros. Isso leva ao aumento da oferta de crédito. Tá? A gente tem a iniciação de pagamento, que é uma super inovação. Né? Quer dizer, você não precisa ser a instituição que detém uma conta, mas você pode iniciar um pagamento mediante a autorização de um cliente. Então, a iniciação de pagamento é uma figura super inovadora, o ITP, né, o Iniciador de Transação de Pagamento. A gente já tem 27 ITPs aqui no Brasil. A gente já tem uma associação, que é a INIT, a Associação das ITPs. Então, a gente tem cara, exemplos de inovações que estão surgindo aí com base no Open Finance. Tá? E eu acho legal também dizer que a gente tem a possibilidade aqui de fazer integração internacional futura. Né? Porque se a gente usa padrões em escala, que são padrões globais, a gente usa padrões de API que são globais, padrões de segurança que são globais, e a gente já sabe, porque tem muita conversa com Chile, com Colômbia, com Peru. Então, quem sabe, né, a gente aqui não vai ter, sei lá, no futuro, um pagamento instantâneo, que nem o Pix, que pode ser um pagamento transnacional aqui, juntando a América Latina, toda a América do Sul, América Latina, ou a gente pode ter isso uma integração global, óbvio que respeitando todas
as regulações existentes nos países de origem, mas a gente tem uma base aqui que permite a gente sonhar com isso, tá? Seria um sonho. Carlos, como que o setor está lidando com questões relacionadas à segurança e à privacidade dos dados financeiros dos usuários? Porque que hoje a gente tem uma preocupação muito grande em relação à LGPD, né? Que é a Tá. Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, como que o Open Finance ele está usando esses dados de forma segura? Como que vocês fazem para assegurar que esses dados não vão vazar ou que ninguém vai usar os dados de forma, vamos dizer assim, maliciosa? Isso é uma excelente pergunta, tá? A resposta muito curta é prioridade máxima aqui a questão de segurança de dados, tá? Em todos os seus aspectos, tá? E o Open Finance só existe por causa da LGPD. Né, nós somos filhotes da LGPD, porque a LGPD diz que a informação é sua, né? Tem agentes aqui que podem lidar com a informação, mas a origem da informação, né, da informação, seja ela bancária, seja ela financeira, seja ela de saúde, a informação é de uma dada pessoa. Você pode compartilhar aquela informação se você quiser, com quem você quiser, pelo período que você quiser. Então, LGPD permitiu que várias coisas dessas acontecessem, tá? Agora, aqui eu posso dizer que, a gente sobre segurança, né? A gente usa padrões de segurança que são os mais modernos do mundo, então a gente usa o FAP, que é um padrão lá para as APIs, a gente usa os padrões de segurança, a gente usa as chaves de criptografia lá, padrão ICP Brasil, que são chaves super seguras e são instrumentos padronizados, tá? A gente tem toda instituição que quer começar a trabalhar no Open Finance passa por testes e certificações tanto funcionais, para ver se as APIs estão ok, de acordo com o que foi especificado, como de segurança. Então, para uma instituição funcionar no Open Finance, você tem que ter seguido as especificações de segurança, implementado as especificações de segurança e passado num teste de certificação sobre as especificações de segurança. Tá? Então, garante que ela está cumprindo. E, periodicamente, tem testes em produção para ver se continuam cumprindo com os padrões, com as especificações. Então, tá super seguro. Isso eu estou olhando um lado de tecnologia, tá? Olhando para um lado de estrutura, assim, de pessoas, aqui a gente tem diversos profissionais que estão olhando a questão de segurança cibernética 24/7, tá? Então a gente tem um Chief Information Security Officer, o famoso CISO, que trabalha aqui no Open Finance direto. A gente tem um escritório de segurança que está sempre monitorando potenciais ameaças que aconteçam. A gente tem uma infraestrutura central, a essa infraestrutura central, e, obviamente, as instituições financeiras têm todo o seu tratamento de segurança, que é do mais alto nível, tá? Isso estou falando de pessoas, tá? Estou pensando aqui nas dimensões. Outra coisa super importante que volta lá é LGPD, informação de cliente só é compartilhada se você der seu consentimento. E o seu consentimento, você pode revogar seu consentimento, é importante dizer isso. Eu dou meu consentimento da instituição A para a instituição B para o Open Finance, isso quer dizer que todas as minhas informações estão no mundo. Não, não é verdade. Você compartilha algumas informações, você pode escolher compartilhar só minha informação de extrato, minha informação de saldo, minha informação de cartão, a minha informação de investimentos, ou algumas delas, e você só dá um consentimento entre uma instituição A e uma instituição B. Então, você limita tudo isso, tá? E super importante também, Kerlia, os dados dos clientes, eles não circulam e não são armazenados de nenhuma forma nessa infraestrutura central que a gente tem aqui no Open Finance, né? A infraestrutura central, ela permite que as instituições reconheçam as outras como válidas participantes do Open Finance, estabeleçam conexões entre elas e, a partir daí, troquem as informações. A partir do momento que eles estão trocando informações, as informações são trocadas entre pares de instituições. A gente aqui na parte central nem vê, como obviamente não tinha que ver, o que está acontecendo. E nem as instituições também, porque a gente tem os protocolos de segurança e todo o encapsulamento das mensagens. Então, cara, segurança é preocupação máxima aqui o tempo inteiro, tá? E realmente o que a gente tem aqui é de nível mundial, tá? Perfeito. E, Carlos, me diz uma coisa, você acredita que essa participação mais direta da sociedade no gerenciamento das suas finanças, ela está se refletindo em uma maior educação financeira da população brasileira, ou isso é só um mito? Não, eu acho que sim, de novo, tá? A gente está começando, né? A população brasileira
a grande maioria da população, quer dizer, a população brasileira tem um nível de bancarização, tem um nível, se você olhar uma fase nova que a gente botou em produção ano passado, que foi a fase de investimentos, ainda é uma parcela pequena da população que investe, né, até porque, às vezes, na maioria das vezes, infelizmente, não sobra dinheiro para guardar. Quando investe, investe majoritariamente em poupança, tá? Mas você tendo essas ferramentas que o Open Finance proporciona, ajudando a dar transparência das informações para as pessoas, ajudando que as pessoas façam comparações entre produtos diferentes, entre ofertas diferentes, permitindo que as pessoas recebam recomendações customizadas, que são coisas que o Open Finance permite, tanto para crédito quanto para investimento. Isso ajuda, sim, na educação financeira das pessoas. E educação financeira é um dos objetivos do Open Finance também, tá? Inclusão financeira, educação, tudo isso são objetivos super nobres que a gente tem aqui. De novo, estamos começando, mas as coisas, né? Você tem várias instituições que, no fundo, trabalhando aqui, fazendo ofertas, seus produtos e serviços, as comparações, ajudam as pessoas a terem mais informação e vão se educando. Acredito muito nisso, tá? E quais são as suas expectativas para o cenário do Open Finance no Brasil em 2024? Vamos lá, sempre altas, tá, Kelly? Assim, só lembrando um pouco do histórico, tá? Em 2021 a gente botou a infraestrutura para funcionar. Foi o primeiro ano, tá? Em 2022 a gente acabou fazendo o que a gente chamou de freio de arrumação, né? Tinha algumas coisas que a gente via que não estavam funcionando bem, as interconexões entre as instituições às vezes eram mais áridas do que a gente gostaria que fosse, né? Saindo do árido, indo para o plug and play, né? Quero que vá mais para o plug and play, mas ainda era mais árido. Então a gente trabalhou muito em interconectividade, a gente trabalhou muito em melhoria da qualidade das informações. Ano passado foi um ano mais de consolidação, a gente aumentou compartilhamento, viu o compartilhamento crescer entre as pessoas, principalmente pessoa física. A gente viu o número de informações compartilhadas aumentando com mais APIs. Isso foi 2023. Eu acho, né, que 2024 vai ser o ano da gente ainda ter mais APIs e mais serviços, tá? E aí alguns destaques. Iniciação de pagamentos, que é uma das grandes estrelas aqui, inovação em cima da inovação, né? Vão ter mais funcionalidades, tá? Então a gente está falando de transferência inteligente, que é essa questão de você poder olhar e transferir o valor de uma conta para outra, para evitar, por exemplo, que você tenha a questão de entrar no vermelho numa determinada conta, agendamento recorrente, fazer o Pix automático, que é algo que está para sair também, que é você poder, que nem você faz o débito automático hoje, você vai poder fazer o débito automático via Pix, tá? E uma outra coisa muito importante também, que é a jornada de redirecionamento, que hoje em dia, quando você faz iniciação de pagamento, você em algum momento é redirecionado para a sua instituição original, para você fazer validação dos seus dados, entrar com a sua senha, e aí, a partir daí, você prosseguir. Para cada iniciação de pagamento que você faz, você tem que passar por esse redirecionamento, que às vezes que vai consumindo tempo sempre, você vai ter que ir lá. Então, hoje, já tem uma funcionalidade em testes, tá? De jornada sem redirecionamento. Você vai fazer isso uma vez, e a partir daí, aquilo fica a cargo da instituição que está fazendo a iniciação, tá? Tem portabilidade de crédito no horizonte, tá? Então, tem tanto funcionalidades novas em 2024, tá? Como também, acredito piamente que esse vai ser um ano de aumento constante de qualidade e de eficiência, tá? Então, a gente está melhorando nossos motores aqui de qualidade de dados. Como é que a gente vê se a qualidade do dado que é compartilhada da forma que a gente pode ver, que obviamente eu não posso olhar. Mas como é que você vê que isso está melhorando? Monitoramento da jornada do cliente. Como é que você vê esse monitoramento sendo melhor feito? O Banco Central emitiu uma instrução normativa no final do ano passado sobre monitoramento do ecossistema. Então, vai ser um monitoramento mais por lupa do Banco Central. Então, a tendência é que mais monitoramento, mais aumento de qualidade, melhor eficiência, as coisas melhorarem, tá? Muito bem, temos spoiler aqui, né? Das tendências de 2024.
Carlos, me diz uma coisa, você citou algumas tendências, né, agora para 2024 do Open Finance, e aí eu queria que você separasse três delas e falasse um pouco mais para a gente, você destrinchasse um pouco mais dessas tendências, quais você considera que são as mais importantes agora para 2024 e por quê? Eu vou falar de integração com outros ambientes regulatórios, tá? Então, né, a gente começou com Open Banking, né, e tem o nome de Open Finance por uma razão, porque a gente está integrando. Então, a gente começou no ambiente Banco Central, a gente já foi para o ambiente de investimentos, compartilhamento de investimentos. Ainda não é fora do ambiente do Banco Central, mas a gente vai ter isso. A gente já está fazendo a integração com Open Insurance, então seguros, previdência, capitalização. Então, esses mundos de dados abertos, eles não só estão florescendo, como eles estão se interconectando, tá? Acho que isso é uma tendência, tá? Então, aqui a gente está falando de Open Investments, que já está rolando, a gente está falando de Open Insurance, que já está acontecendo, e por que não falar de coisas que já estão sendo debatidas, Open Energy, Open Telco, Open Health. Então, tem um mundo de dados abertos aqui que permite você ter esse compartilhamento de informações, tanto em ambientes separados, como depois a união desses ambientes, a gente chama aqui de ambientes regulatórios diversos. Tá? Isso já está acontecendo e deve se intensificar. Não sei exatamente se em 2024, tá, Kélia, mas é uma tendência. Tá? Tem uma tendência muito forte aqui também dos pagamentos, que são o pagamento instantâneo, né, que é um account to account. Então, se reforçar mais ainda isso. Tá? A iniciação de pagamentos aqui dentro está ganhando cada vez mais força. Jornada sem redirecionamento vai acontecer. E isso né, você fazer um pagamento direto de uma conta para outra, é uma tendência que está ganhando cada vez mais força. Tá? O Pix, aqui no Brasil, é cavalar o sucesso do Pix. Né? Não acontece necessariamente em outros lugares, mas você reforça ainda mais isso, de outras formas. Tá? E não tem como não falar da história dos super apps, né? Que todo mundo fala que, obviamente, não é algo que vai ser feito pelo Banco Central, mas que é algo que já está sendo feito por vários bancos, tá? Já está sendo feito por várias instituições. Então, você vai ter um app onde você vai poder fazer tudo da sua vida financeira, seguros, investimentos, você vai poder ter tudo num lugar só, você vai poder fazer movimentação entre ambientes, você vai poder contratar serviços, comparar produtos. Tá? Você olha, o Itaú já faz algo similar, o PicPay já faz algo similar, o Nubank já faz algo similar. Então, você tem várias instituições de diferentes portes, com diferentes histórias aqui, que já estão pensando nos seus super apps. Tá? Isso vai acontecer, já está acontecendo, né? Vou só reforçar isso. Eu já falei três, tá? A segurança cibernética é sempre importante, tá? Então, ainda mais reforçada. Isso é um jogo de gato e rato clássico, né? Então, tem que ficar de olho sempre. Claro. E, Carlos, agora para a gente encerrar, eu gostaria de abrir aqui o espaço para você fazer suas considerações finais, tá bom? E aí eu peço que você fique à vontade, a palavra é sua, tá bom? Para você fazer suas considerações finais. Tá. Primeiro, agradecer de novo, Kelly, a oportunidade. Se vê que eu falo isso com muita empolgação, porque realmente sou empolgado por isso, pelo Open Finance, tá? Eu e o meu sócio aqui na Chicago, o André, a gente largou o que a gente estava fazendo e decidiu fundar a Chicago para cuidar especificamente do Open Finance, de tanto que a gente acredita nisso. Tá? Fiquei muito feliz de ter conversas e estou tendo várias que saem do eixo tradicional, São Paulo, Rio, né? Então, muito legal falar com vocês aí, adoro a terra de vocês, adoro. Grandes lembranças de Beach Park, Combuco, Jeri, tudo com os meus filhos, adoro. Tá? E é importante ressaltar duas coisas sobre o Open Finance. Tá? Primeiro, isso aqui é feito, hoje em dia, a gente tem 800 instituições que participam, né? A gente tem mais de 30 grupos de trabalho que criam todas as especificações, as normas, isso é levado para um conselho para ser aprovado e depois é levado para o Banco Central para ser validado. Mas entre a gente aqui no secretariado, na camada administrativa, a área de tecnologia, que é a DTO, a Diretoria de Tecnologia e Operações, Banco Central, grupos técnicos, conselho, a gente tem por volta de 900 pessoas trabalhando nisso. 900 pessoas de 119 instituições diferentes. Tá? Então, o sucesso do Open Finance é um exemplo de colaboração do setor financeiro
e é um exemplo do trabalho, esforço de muita gente, tá? Então, acho que a gente tem que dar os parabéns a todos que participam, porque sem eles o Open Finance não existiria. E para quem ainda não está dentro do mundo do Open Finance, que vê lá o íconezinho nos apps das instituições, mas ainda não teve coragem, não tenha medo de usar, tá? Porque é seguro, é automatizado, há uma enorme preocupação com segurança aqui por trás, vai trazer benefícios para você, se você compartilhar seus dados, tá? Você pode revogar o compartilhamento de dados quando você quiser. Então, usem o Open Finance, porque é para o benefício principalmente dos cidadãos, dos usuários, tá? Muito mais do que das instituições até. Muito bem, e com isso a gente encerra o nosso cenário, a gente fica por aqui. Agradecemos a participação do Carlos Jorge, que foi nosso convidado de hoje, e também da sua audiência. Se você gostou, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum conteúdo da Trends. Até a próxima quinta. Tchau, tchau. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.